Boa noite, amigas e amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta hoje com mais uma dia 8h30. Hoje, de volta, mais uma vez conosco, o meu amigo companheiro Robson Leite, militante do PT, ex-deputado estadual, ex-secretário de Relações de Trabalho no governo da presidenta Dilma Rousseff. E hoje nós vamos falar sobre Petrobras, vamos falar sobre pré-sal, sobre as privatizações da Petrobras, que estão sendo feitas de maneira fatiada, e mais um crime de lesa pátria dos tantos que se praticam aqui no Brasil. O Robson, ele, fora atividade política, ele é funcionário da Petrobras, é professor, e conhece profundamente o assunto, os temas ligados ao petróleo aqui no Brasil, cadeia de petróleo e gás, a Petrobras, enfim, o papel do petróleo e da Petrobras no desenvolvimento nacional. Antes disso, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, chamem os amigos, curtam o vídeo. É muito importante nós fortalecermos o nosso canal aqui para fazer frente a uma suposta hegemonia neofascista também nas redes sociais, tá? Bom, Robson, boa noite, mais uma vez agradecendo aí você ter atendido ao nosso convite. Robson, como é que está o quadro da Petrobras hoje? Pode ir, primeiro eu agradeço. Deixa eu só terminar aqui rapidinho. Do golpe para cá, nós vimos, sobretudo quando a Lava Jato aplanou o terreno, como o governo Temer e agora, em continuidade, o governo Bolsonaro passaram a tratar a Petrobras. Ela deixa um grande processo de fatiamento, de privatização, de subsidiárias, das refinarias, impostos. Nós sabemos que essa é uma grande riqueza nacional. Enfim, Robson, como é que está esse quadro? Adir, primeiro agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui com você. Eu acho que o teu canal cumpre um papel importantíssimo nesse momento. Eu tenho também gravado alguns vídeos aí, colocado também no meu canal do YouTube, com o objetivo de formar as pessoas e fazer o papel que a mídia deveria fazer, sobretudo a mídia televisiva, que é concessão pública. Concessão pública é importante dizer que não é concessão do governo, é concessão do interesse público. E o interesse público é isso que você está fazendo aqui hoje, trazendo à tona informações extremamente relevantes para o país. A gente está cansado de saber, e você foi um grande protagonista na luta contra o golpe em 2016, denunciando, quero aqui mais uma vez dizer, com muita tranquilidade, que você foi o primeiro a falar aquilo que o Brasil só não sabe quem não quer, que o Sérgio Moro estava a serviço de interesses internacionais. Está aí o Intercept mais uma vez, a própria Folha, o UOL também, revelando aquilo que a gente já sabia, porque era muito evidente, uma prática de entrega das nossas riquezas e destruição da indústria nacional. A Petrobras hoje, Adir, ela é a continuidade, ou poderíamos assim dizer, o aprofundamento daquilo que se iniciou com o governo Temer, que foi, na verdade, um dos pilares do golpe foi a questão do petróleo, a questão, sobretudo, do pré-sal. E vamos, assim, ser muito honestos aqui, eu quero tentar fazer uma análise o mais técnica possível, porque a direção atual da Petrobras, muita gente culpa o presidente, a gente tem divergências, obviamente, mas o presidente da Petrobras, a direção da Petrobras, está cumprindo a determinação de um papel determinado lá, definido pelo ministro Paulo Guedes, que é a entrega absoluta daquilo que é a defesa da soberania nacional. Quando a Petrobras decide, e com um lamentável aval do Supremo, isso é uma coisa, inclusive, acho que o presidente do Senado acabou de fazer um questionamento, porque a Petrobras está, entre aspas, exagerando naquilo que foi definido, que só vai à votação no Congresso a privatização do núcleo, central da empresa estatal.
as subsidiárias não precisam, o que, na minha visão, é um equívoco. No caso da Petrobras, isso é muito grave, Adir, porque o que está acontecendo hoje, na venda das refinarias, e agora também a grande novidade, né, na venda dos nossos ativos onshore, ou seja, aquilo que está no continente, e petróleo, como o caso de Urucu, e agora, mais recentemente, também no que é o pós-sal, ou seja, a exploração do petróleo em águas rasas, é um escândalo. Por quê? Porque são ativos lucrativos e estratégicos para o país. Isso é uma coisa grave, muito grave. O sonho de toda companhia de petróleo do mundo, o sonho de toda companhia de petróleo do mundo é ser uma Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras, vou lembrar aqui um slogan, né, do poço ao posto, esses dois pilares, né, essas duas pontas de uma estrutura de negócios é indispensável, sobretudo quando ela é fortalecida, como foi no governo Dilma e no governo Lula, para dar à Petrobras e ao país uma autonomia, uma independência do preço internacional do barril do petróleo e a sua influência na economia. O Brasil, em termos de quantitativo de petróleo, ele é autossuficiente. E se a gente tivesse a continuidade do projeto que estava em curso dos governos Dilma e Lula, o fortalecimento das nossas refinarias, a continuidade dos projetos, que foram os projetos atacados pela Lava Jato, o Brasil seria autossuficiente também na questão do refino. Por quê? Veja, quando o preço do barril do petróleo sobe muito, a margem da Petrobras também sobe na exploração do petróleo. Pré-sal, águas profundas e até também onshore, né, na exploração terrestre, vamos dizer assim, do petróleo. O grosso é o pré-sal. A gente tem uma margem muito grande. E quando cai, como é o momento atual, como foi já em outras crises, quando cai, a Petrobras, e aí é que é o segredo, né, que faz inveja a diversas empresas de petróleo no mundo, a Petrobras simplesmente poderia, se o nosso projeto tivesse tido continuidade, ela aumentaria a sua importação do petróleo barato para refinar nas nossas refinarias aqui, produzindo gasolina, óleo diesel, combustível, deixando a economia independente desse problema grave que é a subserviência ao interesse internacional. E tem um elemento, Adir, que eu acho que é muito importante colocar. Esse é o grande problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ali meio que junto com o Brasil, quando o Brasil descobriu o pré-sal e iniciou a sua produção, exploração, ele descobriu também uma reserva chamado Tite Oil, né, que é óleo de xisto, que é muito mais caro para fazer a extração, né? O custo de extração dele é muito caro. Então, o preço do barril do petróleo, quando baixa muito, os Estados Unidos têm problemas com relação à produção e à lucratividade das companhias que trabalham com esse tipo de exploração. E qual é o maior problema dos americanos? Esse não é o maior problema. O maior problema dos americanos é que a indústria de refino é completamente independente e autônoma, todas as empresas lá, da indústria de exploração e produção. E os americanos, eles ficam muito dependentes do cenário internacional. Se parar para observar, os Estados Unidos se preocupam muito com a democracia, né, nos países estrangeiros, mas só os que têm petróleo. Eles se metem no Iraque, se metem no Kuwait, só não se metem na Arábia Saudita porque ela é um aliado estratégico deles. Se meteram aqui no Brasil, conforme as revelações do Intercept, né? Você conhece bem essa história. E, veja, na Venezuela, acabam precisando fazer isso, né? Por uma questão de interesse. Na Venezuela também. Venezuela, bem lembrado. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, é maior que a da Arábia Saudita. O problema da Venezuela, em termos de petróleo, é a qualidade do petróleo. Da Arábia Saudita é superior. E o nosso pré-sal, quero lembrar aqui, a gente saltou de uma reserva reconhecida, né, de 2 bilhões de barris de petróleo para 15 bilhões de barris
daquilo que é reconhecido, mas todo geólogo, todo especialista dessa área, engenheiro, quem trabalha com isso, sabe que, no mínimo, é 2 ou 3 vezes mais do que isso. Uma reserva de 60 bilhões de barris de petróleo. Se estima para baixo por uma questão técnica, de segurança, de mercado, né? Você faz sempre uma estimativa pessimista. E a política da Petrobras hoje, Wadir, além de vender as refinarias e se tornar subserviente com a desculpa, né, de focar naquilo que realmente dá lucro, que é o pré-sal, dá lucro enquanto o barril do petróleo está alto, porque quando ele abaixa, o lucro não diminui. Isso é um dado. Além disso, a Petrobras hoje ela tem uma política de querer focar, entre aspas, naquilo em que a gente é naturalmente capaz, no caso, o pré-sal. Ora, eu digo para você com muita segurança, se a política atual determinada pelo senhor Paulo Guedes na Petrobras existisse, até para evitar polêmica, existisse antes do governo Fernando Henrique, nos anos 80, a gente não tinha nem descoberto o petróleo em águas profundas, quiçá o pré-sal. Porque nós só fizemos isso graças à ousadia, à competência altamente qualificada dos profissionais da empresa, do seu corpo de gestores, do seu corpo técnico, sobretudo. Agora, a direção da empresa, hoje, ela é atrelada ao interesse que está aí, o interesse de um presidente que vai comemorar na embaixada dos Estados Unidos a independência dos Estados Unidos. É muito grave a situação hoje. Robson, eu me lembro, eu estava lá na Câmara, né, eu vivi aquele processo de impeachment contra a presidenta Dilma intensamente, e eu me lembro como os deputados e deputadas golpistas se sucediam à tribuna, falavam de tudo, menos dos supostos crimes, né, de responsabilidade que teriam sido praticados pela presidenta Dilma. E boa parte deles vinha com a história da Petrobras, né, dizendo que o governo Dilma quebrou a Petrobras. E quando nós sabemos que, naquele momento, o preço internacional do barril de petróleo tinha despencado. É óbvio que isso afetou não só a Petrobras, como diversas empresas petrolíferas no mundo, né? Então, nós vemos aí que o que está acontecendo hoje no governo Bolsonaro, isso já vinha sendo desenhado mesmo antes do golpe. Ele já tinha uma estratégia para a Petrobras fazer parte do projeto golpista, né? E sem falar no papel de arrasa-quarteirão desempenhado pela Lava Jato, né? Como é que estão essas empresas que se fortaleceram na época em que estavam ao redor da Petrobras? As empresas de infraestrutura, de engenharia, como é que está o quadro dessas empresas hoje, Bob? Wadir, essa tua pergunta é muito, muito boa e muito importante, né? Acho que você merecedor até, de repente, a gente depois fazer uma outra oportunidade, aprofundar um pouco essa questão. Um dos grandes responsáveis por aquilo que a economista Laura Carvalho, né, que é a que escreveu a Valsa Brasileira, acho que é Laura Carvalho, não é isso? Ela faz uma análise sobre o crescimento econômico do país e atribui muito dele ao papel que a Petrobras desempenhou no Brasil. Eu sou um pouco mais abrangente do que isso. Claro que ela está correta, né? Uma economista brilhante, uma pessoa com a cabeça maravilhosa, mas eu vou mais além do que isso. Ela, na verdade, ali se deu em função da criação da lei do conteúdo local, que dizia que 75% de qualquer investimento feito por empresas de petróleo, inclusive a Petrobras, aqui no Brasil, tem que ser feito com conteúdo local, ou seja, com empresas aqui localizadas, com geração de trabalho, emprego e renda aqui conosco. Wadir, isso aqui, saudando, mandando um grande abraço ao nosso queridíssimo ex-diretor da Petrobras, amigo em comum que nós temos, né? É um dileto amigo, eu costumo chamar ele de amigo e mestre, né? Porque ele é o mestre de todos nós na companhia, que temos uma visão de uma empresa a serviço do interesse do povo. Ele é um dos pais desse projeto. Por quê? Porque esse é o segredo da Noruega. Foi copiado da Noruega. Todo o nosso projeto de criação, na mudança do modelo de concessão para o modelo de partilha, que foi um grito de independência dado nesse país, foi... Esqueceu de falar o nome dele.
Você esqueceu de falar o nome dele, Guilherme Estrela. Guilherme Estrela, é verdade, desculpa. Guilherme Estrela, nosso queridíssimo, aliás, um abraço para ele lá em Friburgo, nosso grande amigo, dileto amigo. Ele foi um dos patrocinadores, no sentido, né, de entusiastas dessa ideia. E a gente conseguiu levar a cabo. A gente conseguiu fazer com que a Petrobras tivesse esse compromisso. E isso incomodou muito. A Petrobras, na época dos governos Tucano, o pessoal diz que ela não gerou emprego. Não, ela gerou emprego, sim. A Petrobras gerou muito emprego na época do governo Tucano, só que em Singapura, né? Ali nos tigres asiáticos. A Petrobras, no nosso governo, gerou emprego aqui no Brasil. E é óbvio, quando você constrói uma plataforma aqui no Brasil, ela vai sair mais cara. Ninguém duvida disso. Ela vai sair mais cara. Por quê? Porque nos tigres asiáticos, além de um know-how avançado, né, tá na frente, se você começa a desenvolver um negócio hoje que o seu concorrente já está fazendo há mais de 20 anos, é óbvio que o seu concorrente faz com mais eficiência, com mais rapidez e mais barato. Aqui ficou mais caro. Tinha esse custo para a Petrobras, mas não era só para a Petrobras. Qualquer empresa de petróleo que viesse para cá, porque a lei do monopólio não caiu. Quando você cria o projeto do pré-sal, né, perdão, de regime de partilha, você coloca a Petrobras como operadora principal, mas não fecha as portas para as empresas. As empresas que queiram vir para cá, mas com o compromisso de contribuir com o nosso desenvolvimento, com a geração de trabalho, emprego e renda, e dispostas a reduzir, obviamente é isso que a gente está falando, o seu lucro, porque você vai compor o fundo, né? Aquele fundo pré-sal, onde no modelo de partilha parte do óleo fica para a União, que obviamente vai continuar com a empresa que está explorando, mas essa empresa paga para a União em dólares, né? É uma receita considerável. A empresa, se quiser, pode vir. E vieram várias. As chinesas vieram empresas russas, vieram empresas da Europa, né? É bom lembrar que a Equinor, né, a antiga State Oil, que é uma estatal na Noruega, estava operando aqui desde o nosso governo. E o Adi, curioso, quando o governo Temer deu, porque não vendeu, né? Você tem um carro que vale 10 mil reais, se você vende por 100 reais, você não está vendendo, né? Vamos combinar, né, Adi? Você está dando. Porque foi feito isso. Quando o governo Temer deu uma parte considerável da nossa reserva, né, oferecendo ao mercado, e você estava lá em Brasília, votou contra aquele projeto que dava uma isenção tributária gigantesca, dinheiro que está faltando hoje, inclusive, aqui, né, para combater aí o coronavírus. Quando foi feito aquilo, a State Oil, que é uma estatal norueguesa, comprou. Nenhum dos principais produtores e exportadores, países produtores e exportadores de petróleo no mundo, abre mão de ter uma empresa estatal na operação do petróleo. Petróleo não é igual a ferro, petróleo não é igual a trigo, não é uma commodity qualquer. O petróleo incide diretamente, é energia, geração de energia, incide diretamente na economia, o preço dos combustíveis. A Petrobras, ela, inclusive, outro erro grave que a empresa está cometendo, esse então é mais grave ainda, é difícil dizer o que é pior do que está acontecendo nesse governo, quando ela foca só em petróleo e abre mão, vai vender agora a Petrobras biocombustível, né, que o nosso querido amigo em comum também, Miguel Rosseto, foi presidente, trabalhei com ele, fui assistente da presidência daquele período. A Petrobras, no governo Lula e Dilma, estava deslocando para ser uma empresa de energia, para diversificar, colaborar com a diversificação da matriz energética, não ficar só dependente do petróleo. E não é porque o petróleo vai acabar um dia, porque a gente tem óleo suficiente aí para 200 anos, pelo menos. Aí cabe um outro debate. Mas é porque, por exemplo, a Petrobras de hoje, eles que falam que são tão preocupados com o negócio, o ministro Paulo Guedes, a Petrobras de hoje deveria estar de olho não é só nas concorrentes que exploram e produzem petróleo. Ela tinha que estar de olho, por exemplo, na Volkswagen, que acabou de anunciar que em menos de 10 anos não terá mais carros que vão utilizar combustíveis fósseis. Esse é um problema. Ou seja, já há um deslocamento da matriz energética. E nesse momento a Petrobras abre mão do seu futuro. Isso não faz o menor sentido. E o desejo dessa turma, o desejo do Paulo Guedes é vender a Petrobras. Não fazem isso porque sabem que aí, pelo menos por enquanto, né, seria um escândalo para eles, do ponto de vista de entrarem para a história como aqueles que acabaram com o país, mas eu não duvido que eles vão acabar fazendo porque é o sonho deles. Eles não estão nem um pouco preocupados com a sua história. Eles querem entregar de vez as riquezas do Brasil. É muito triste, é um dinheiro que falta hoje,
com aquela aprovação de um projeto que você votou contra corretamente, você, a nossa bancada, que deu uma isenção gigantesca, né, desse recurso, a aprovação recente da possibilidade da União, e ela está fazendo isso, tirar o dinheiro do Fundo Social Soberano do petróleo específico, né? Nós temos o Fundo Soberano que o Lula criou com relação à economia, eu falo do Fundo do Petróleo, do pré-sal, sob desculpa de pagar a dívida pública. É um escândalo a de hoje, infelizmente, e quem começou tudo isso foi a Lava Jato, criminalizando a política, criminalizando o processo de conteúdo local. Você vê em nenhum país do mundo, Estados Unidos, quando tem os seus esquemas de corrupção, porque você vê constantemente acontecer, caso da MCI, caso da Enron, tantas outras empresas, quando tem a preocupação primordial das autoridades, das instituições americanas, é preservar os empregos. Se intervém na empresa, afasta, porque a empresa não pratica corrupção. Você melhor do que ninguém sabe disso, até legal você falar um pouco sobre isso. Quem pratica corrupção são dirigentes. Não estou dizendo que não teve empresários que praticaram corrupção, teve, mas que seja apurado e punido os empresários, não as empresas. Acabaram com a indústria nacional brasileira. Lembra do estaleiro Mauá? Quantos empregos foram gerados aqui, em Angra, com uma série de empresas que vieram para o Brasil em função do conteúdo local? Quem é da indústria naval deve sentir muita saudade daquela época. Aquilo não foi por acaso, não. Foi uma política acertada do governo Lula e da direção da Petrobras, que, evidentemente, o seu acionista majoritário é o governo, ou seja, o povo brasileiro, que estava a serviço, né, para atender o interesse do povo brasileiro. É verdade, né? O delito, o crime, né, é uma conduta humana. A pessoa jurídica não pratica, ela pratica ato jurídico. Você não pode atribuir à pessoa jurídica a prática de uma conduta humana, né? Assim como se um bicho devora alguém, ele não é criminalizado. E já foi, viu? É uma luta no direito penal que perpassa aí os tempos, essa questão do que vai ser criminalizado, né? Condutas não humanas, né? Até hoje, o que a Lava Jato fez, né, foi na prática punir a empresa, punir as empresas, né? Punir a Odebrecht, punir a JBS, punir a OAS, né? E hoje nós estamos vendo aí a política de terra arrasada, que esse tipo de conduta de distorção na condução do processo penal, né, gerou. Isso, o que estava em disputa aí eram escolas de direito penal, a uma das quais o Moro e o Dallagnol auxiliaram, não, né? O que estava em jogo aí era a soberania nacional. E Moro e Dallagnol, nós sabemos, eu e Paulo Pimenta já denunciávamos isso, né, lá na Câmara dos Deputados. Hoje está escancarado que eles estavam a soldo, estavam a serviço do governo dos Estados Unidos, estavam a serviço de interesses norte-americanos aqui no Brasil. Ou seja, praticaram, né, crime de lesa pátria, são quintas colunas, são traidores do povo brasileiro. Mas, Robson, eu vou te devolver para as tuas considerações finais, nós já ultrapassamos um pouco aqui o tempo do nosso programa. Depois nós vamos fazer um com mais vagar, né? Provavelmente numa das transmissões dos domingos, né? Para nós desenvolvermos com mais profundidade esse assunto aqui, que é muito importante, porque não diz respeito só ao Petrobras, diz respeito ao nosso desenvolvimento, à nossa soberania. Então, para as tuas considerações finais, Robson. Olha, Adi, te agradecer não só pelo espaço, mas sobretudo pelo que você tem feito através das redes sociais. A gente precisa chamar a atenção do povo brasileiro sobre o que está em curso realmente, de fato, e que hoje, se tiver continuidade, a gente não vai ter futuro. É muito grave o que está acontecendo. A gente precisa urgentemente reverter isso, né? Não é ir para além do fora Bolsonaro, né? É caminhar, sim, na construção de um novo projeto. E o novo projeto era o projeto que estava em curso. Isso é muito claro, óbvio e cristalino. Estou à sua disposição, do nosso camarada Paulo Pimenta, e quando vocês quiserem aprofundar esse assunto, tem muita coisa para ser falada sobre essa questão.
com mais profundidade, detalhe, até para que as pessoas possam debater sabendo também, denunciar sabendo, falar, proliferar, né, falar com os amigos, compartilhar esse vídeo, compartilhar e assinar o teu canal. Acho que esse é um grande compromisso. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Abração, Robson. Obrigado aí por ter atendido o nosso convite. Pessoal, não se esqueça, dê um like, inscreva-se no canal, curta o vídeo, peça aos amigos para se inscrever, tá? Um abração, um abraço, Robson. Até a próxima. Tchau.